paz do Senhor Jesus, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o livro do profeta Abacuque. Então, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O profeta Abacuque é um profeta que se coloca diante de Deus para fazer uma coisa inusitada, para fazer uma coisa um pouco diferente. Coisa que os profetas não faziam muito. Ele se coloca diante de Deus e confronta Deus. Ele pergunta ao Senhor até quando. Ele questiona o Senhor quanto a uma resposta que ele dera a uma pergunta inicial. Até quando essa violência? Até quando tudo isso? Ele não menciona o livro, não menciona o pai, então nós não sabemos quem era o seu pai, nós não sabemos qual era a sua tribo, nós não sabemos onde ele nasceu ou morou. Na verdade, ele devia, como profeta, ele devia indicar às pessoas quando elas estavam se afastando da aliança, quando voluntariamente elas fizeram uma aliança com Deus e agora estão se afastando. Essa era a função do profeta, era insistir com elas para que elas retomassem ao seu caminho. Então, quando este profeta ele vai diante de Deus e pede que Deus, é como se prestasse contas das ações, aquelas ações que deveriam estar ali na aliança, o que acontece? O que está acontecendo? Então, na verdade, nós vamos ver um livro que é até certo ponto temerário, porque ele está chegando diante de Deus e ele está fazendo um questionamento para Deus. Bom, o seu nome Abacuque, alguns dizem que é o nome de uma planta. É uma palavra acadiana, não é hebraica, ela é acadiana, que significa uma planta. Mas outros acham que o seu nome quer dizer abraço. A época em que ele escreve, nós podemos imaginar a época pelos seus escritos, por aquilo que está escrito, por aquilo que o livro traz, as profecias trazem, e pelo que nós sabemos da história. Então a gente pode localizar as suas profecias mais ou menos por volta de 625. Quem era o grande imperador daquela época era Nabopolassar. Nabopolassar, ele estava aumentando o seu poderio, ele estava aumentando o seu domínio sobre o mundo, e logo depois, em 612, ele acaba destruindo Nínive. Nínive é destruída nesta época. Em 598, portanto, algum tempo depois da destruição de Nínive, os babilônios marcham contra Judá. E é nessa época que Jeoaquim morre. E imagina-se que Jeoaquim tenha morrido, muito provavelmente, assassinado. Então, o apogeu da Babilônia e dos caldeus é a época em que se escreve estas profecias. O grande momento, na verdade, é em 605, quando, veja, ele já tinha dominado Nínive, ele já tinha destruído Nínive, e agora ele derrota uma grande potência, que é o Egito. Eles fazem uma guerra num lugar chamado Carquemes, é uma batalha bastante famosa, e ali ele derrota o Egito. Bom, isso significa então que quando Abacuque fala sobre uma invasão, pode ser muito bem a invasão que aconteceu quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Então ele escreve antes, porque é uma profecia, ele escreve antes de 587,
porque nesta época é que a Babilônia domina e destrói Jerusalém. Então, o possível período em que ele escreve é o rei é o do reinado do rei Jeoaquim, que o Jeoaquim ele reinou de 609 a 598, né? E esse Jeoaquim provavelmente ele morre nessa época assassinado. Abacuque, então, ele sabendo esta época, nós imaginamos que Abacuque foi contemporâneo do profeta Naum, do profeta Sofonias e do profeta Jeremias. Essa profecia, ela prevê não só a invasão da Babilônia, como a derrota da Babilônia. E esta derrota, ela acontece bastante mais tarde. Então, ela acontece mais ou menos em 539. Quando isso acontece? Quando Ciro toma a Babilônia, ele domina a Babilônia, ele destrói todo o reinado da Babilônia. O livro, na verdade, ele está estruturado em duas perguntas. Então, o que nós temos? Nós temos uma introdução pequena, muitíssimo pequena, uma primeira pergunta, a resposta de Deus, uma segunda pergunta, de acordo com a resposta, ele faz uma outra pergunta, a resposta de Deus, e aí ele fecha isso com um salmo, ele fecha com um hino, um salmo que apresenta aí uma expressão absolutamente fantástica de confiança em Deus. Apesar de que ele começa questionando Deus, ele começa questionando a tolerância de Deus em relação ao pecado. Por que existe injustiça? Por que existe pecado? E o Senhor não faz nada. A resposta de Deus, é que ele cuidaria disso, usando o Império Caldeu, o Império Neobabilônico como instrumento, que é isso que vai acontecer em 587, quando os babilônios conquistam Jerusalém. E aí ele vai se indignar mais ainda do que ele já estava, e ele pergunta: como é que Deus pode usar um instrumento de juízo que é ainda mais cruel, mais perverso, mais desumano do que o povo que ele estava punindo? Como é que um instrumento pode ser pior do que o próprio pecado que o povo estava fazendo? E o Senhor responde: espera só para você ver o que eu vou fazer com a Babilônia. Ou seja, o povo estava pecando, ele vai ser punido por um povo bárbaro pior ainda do que ele, e Deus vai punir a Babilônia, de acordo com a conquista de Ciro em 539. Então, esse é o contexto. O livro está estruturado com esta situação aqui, com esta discussão em torno destas duas perguntas. Portanto, nós vamos ter o título, aquela primeira introdução, a primeira pergunta, a resposta de Deus, que praticamente toma o primeiro capítulo, depois a punição excessiva é a segunda pergunta, Deus responde no segundo capítulo, e o terceiro capítulo é o Salmo de Abacuque. Então, essa é a estrutura. Vamos lá, então? Muito bem, o título é a respeito de Abacuque, ou seja, a iniquidade de Judá. Abacuque é uma visão, é um oráculo, ele fala ali um oráculo. O oráculo é uma visão, que o profeta Abacuque recebe. E assim, pronto, ele já fez a introdução. Ele já disse o que tinha que ser. É bastante curta essa introdução. É o título praticamente da iniquidade de Judá. E aí ele já vem com a pergunta. Alguns estudiosos acham que Abacuque era um profeta profissional.
Mas isso é complicado de afirmar. Por que é complicado? Porque nós não temos nenhuma dica de quem era Abacuque. Da onde ele vem, quem são seus pais, tribos, absolutamente nenhuma informação é dada sobre Abacuque. Então é difícil dizer se ele era um profeta profissional ou não. De fato, ele é um profeta, de fato, ele faz a profecia, de fato, ele recebe esta visão, mas ele questiona Deus. Ele tem coragem de ir diante de Deus e questionar Deus sobre toda a injustiça que estava acontecendo. Ele queria que Deus tomasse uma providência. Como é que ele faz isso? Então, ele diz, Senhor, por que existe tanta violência? Clamo eu, até quando eu estou clamando, né? Ele está questionando, até quando eu vou clamar e o Senhor não me escuta? Eu estou clamando por ajuda, porque ele diz, né? Por que eu estou enxergando tanta violência, opressão? Né? Então ele tá clamando por isso, e a severidade disso aqui, a opressão, ela está representada por iniquidade, por violência, por contendas, por destruição, por litígios. Então, isto tudo mostra para Abacuque que a coisa estava perdida. E aí ele vai diante de Deus e ele pergunta: Senhor, como assim essas coisas estão acontecendo? E o resultado disso, né, ele diz: olha, por isso a lei está se afrouxando, porque não há justiça. A justiça não acontece. Então isso é uma coisa interessante, amados. Quando a impunidade, as coisas acontecem, elas são feitas, há violência, há destruição, há muita iniquidade, há muito pecado. E não tem uma sanção, e não tem uma punição. A impiedade está sem punição. Então, o que vai acontecer aqui? As pessoas acham que elas nunca serão punidas. Então, elas imaginam que elas são impunes. Isso nós vemos nos nossos dias. As pessoas fazem coisas e não estão nem aí por estarem fazendo estas coisas. Porque elas dizem, eu não vou ser punido mesmo. Ok, não vai acontecer nada. Então, o resultado desta impunidade diante dessas injustiças todas, ninguém está tomando nenhuma providência, é o afrouxamento da lei. Só que aqui o que nós estamos vendo é que o Senhor está deixando, amado, não que ele não esteja enxergando, o Senhor está enxergando. E está enxergando muito bem. Tá, então por que ele não faz nada? Ele não faz nada, meu amado, porque ele está deixando o cálice do pecado, o cálice da ira se encher. Ele já falou, ele já mandou o profeta, ele já fez o que tinha que fazer, ele está mandando povos. Os judeus, né, o Reino do Sul, viu o que aconteceu com o Reino do Norte, viu que a Síria dominou, destruiu, levou todos cativos, e mesmo assim eles não fazem nada. Né? E mesmo assim eles continuam fazendo a coisa errada. Então Deus não está quieto, Deus não está inoperante. Deus está vendo a medida da ira se encher. E aí Deus responde no verso seguinte, em diante, né? A ausência de justiça. Os justos estão sendo destratados pelo perverso. Né? As pessoas rebeldes e não tementes a Deus, né? Eles fazem parte do próprio Israel. Onde estavam eles? Eles estavam no governo,
Eles estavam como juízes, eles estavam como anciãos, eles estavam como cabeça das tribos, como os príncipes da terra. Eram eles. Os que deveriam fazer justiça eram eles. Eles deveriam estar observando a justiça, punindo os injustos. Mas eles estão, na verdade, eles estão sendo injustos. Eles estão sendo perversos. E essas pessoas rebeldes que não temem a Deus, né, elas estavam mandando. Eram elas que estavam, elas tinham poder econômico, elas tinham poder político, elas tinham poder jurídico. Tá? Amados, olha para a nossa realidade e vê se estas coisas não estão acontecendo também nos nossos dias. Quem deveria trazer exemplo não está dando o exemplo. E além de não dar o exemplo, além de ser injusto, né, de caminhar impune fazendo as coisas erradas, também as forças da justiça, elas estão enfrentando oposição. Então, quem quer ser justo, quem quer ser correto, quem quer ser exato, ainda sofre por conta disso. Vamos ver no próximo vídeo, amado, a resposta que Deus dá ao profeta. Bons estudos!